Eu acho que seria uma catástrofe, a dizer a verdade. Seria a demonstração de que não adianta ser eleito. Milhões de pessoas escolhem um presidente e algumas centenas tiram. Precisa ser algo sério demais para acontecer isso. Do contrário, a democracia não vale nada. Então, tirarem por impeachment a Dilma, sob as acusações, eu diria, ingênuas que estão sendo feitas, seria para a democracia algo muito ruim. Eu acho que não vai haver impeachment. Minha opinião é que não vai chegar a haver. Mas eu acho que isso é literalmente o seguinte: você perde no campo, você foi esmagado no campo, você vai ganhar no tapetão se você puder. Eles querem ganhar no tapetão, não existe base nenhuma para impeachment. A demonstração de que não existe é que chegou a haver gente que queria responsabilizar por mandato anterior. Isto é um absurdo, é uma coisa ridícula, a meu ver, você querer responsabilizar um presidente por um mandato anterior. Porque daqui a pouco, se o sujeito for presidente 10 ou 15 ou 20 anos depois, você vai responsabilizar por um mandato? Não tem nada a ver. O ministro Carlos Brito, que eu considero bastante insuspeito, não só porque foi um ministro supremo que deixou algumas decisões que vão ficar na história, mas porque é um homem que não tem manifestado simpatias pelo governo Dilma. Ele deu um parecer que eu li, ele mostra que é um disparate isso. Eu nem olhei, sou sincero, eu nem li esses pareceres. Eu achei que não valia a pena, porque para mim é tão evidente que isso tudo é um espernear dos coxinhas. Não passa disso. Que eu digo, não vale a pena. Juridicamente essas coisas são todas sem sentido. Não é o caso de eu perder meu tempo lendo isso. Já tem tanta coisa que a gente tem que ler. Ainda vai ler coisas que você de antemão desqualifica. Então não ia ler. Ele não é, que eu saiba, nenhum grande publicista. É um homem que eu admiro pela coragem que teve quando enfrentou o Esquadrão da Morte. Então eu admiro. Mas daí para imaginar que ele juridicamente esteja habilitado a qualificar como impeachment, eu não vi ninguém até agora com grande qualificação na área do direito público. No direito brasileiro, você não vai encontrar publicistas de grande valor de direita. Para rejeitar as contas, para o legislativo rejeitar as contas de um presidente, não há quórum especial. E para ser admitida uma acusação, há um quórum qualificadíssimo. Mostra que não é a mesma coisa. Mostra que uma coisa é a rejeição de contas e outra coisa é a admissão de crime de responsabilidade para fins de ser, admissão da denúncia para fins de ser julgado pelo Senado. Então não é a mesma coisa, porque a rejeição pode ser por uma maioria simples, não é? Então é a prova que são coisas completamente diferentes, a admissão de crime de responsabilidade e rejeição de contas. Certa vez eu falava com uma grande figura da política e um homem do povão que dizia que os ricos detestavam ele. Eu falei, você está enganado. Minha mulher tem parentes extremamente ricos, usineiros, todos votam em você, porque ganharam muito dinheiro no seu tempo. E os ricos só têm uma preocupação na vida, é ganhar dinheiro, preocupação política. Então eles votam em você. Quem te odeia é a classe média, é a classe de onde eu provenho, principalmente a classe média alta. É gente que quando senta no avião e vê um cara sentado do lado, que ele está vendo que o sujeito nunca entrou num avião, fica com raiva. E se esse desgraçado devia estar num ônibus, na melhor das hipóteses, agora vem sentar aqui ao meu lado. É gente que, infernizado com o trânsito, que é um horror, olha e diz, olha quanto carro entupindo. Por quê? Porque o cara antigamente não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir para a terra dele no Nordeste. Agora ele tem carro. Por quê? Eu não me incomodo dizer a verdade, porque o Lula fez isso.
O Lula permitiu que o povão pudesse viver muito melhor. Então, esse tipo de gente é que não gosta do Lula. É gente que não tem vergonha de dizer. O cara não tem um dedo, não tem mesmo, perdeu honradamente no trabalho. É gente que acha que ser doutor é título. Não é. Eu sou doutor, eu sou um professor de universitário. Aquela gente lá não é melhor do que o povão em nada, mas em nada. Eles não estão satisfeitos porque perderam a eleição, espera a próxima. Eles estão com tanto medo do Lula que eles já querem viabilizar que o Lula seja candidato. Eu reconheço, para eles é uma desgraça. Você vê gente simples do povão desfrutando das coisas que você desfruta, para essa gente dói. Claro que é uma gentinha execrável. Houve uma conversa quando o Lula se elegeu que eles iriam todos para Miami. Meu Deus, tomara que vão mesmo. Que saiam daqui as pessoas com essa mentalidade, para o Brasil poder ir para frente. E o Brasil irá para frente, a história da humanidade é essa, a história não volta para trás. Ela tem uns altos e baixos, né? Mas a história não volta para trás. É só olhar para a história para ver que nós já vivemos momentos N vezes piores do que esse. Não é só o Brasil, o mundo inteiro viveu. E nós fomos devagarinho evoluindo, chegamos ao ponto de existir uma Dinamarca, uma Suécia, uma Noruega. Não vou falar dos Estados Unidos porque não é civilizado. É um povo muito rico, mas civilizado ainda não é. Essa gente que vem aqui em comício aqui na Paulista, os chamados coxinhas, que vem com bolsa Louis Vuitton, esse tipo de gente que quer derrubar a Dilma. E os outros coitados iludidos que também vêm atrás. Não tem gente que fala em volta do regime militar? Gente que nem sabe o que é um regime militar, nunca passou por ele, não sabe o horror que é. O terror. É como um Estado nazista. Eu não sou dos que acham que o Brasil está tão mal assim. Se você pensar que no governo daquele senhor Fernando, não o defenestrado, o outro, o que está aí pontificando como sempre, no governo dele o Brasil quebrou 2 vezes. O que eu estou chamando de quebrar? Não ter o suficiente, precisa recorrer ao Fundo Monetário Internacional. No governo dele, 2 vezes o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional. Hoje não. Hoje nós temos dinheiro no Fundo Monetário Internacional. Quer dizer que nós não estamos tão ruins como nós já estivemos. E a imprensa não dizia nada. Pelo menos nada de pavoroso como passou a dizer no governo Dilma. Então não estou tão impressionado assim com a situação econômica. Se nós formos ver os números, dados de numéricos simplesmente, do governo dele, do governo atual, o Brasil está muito bem. É que houve notoriamente uma crise internacional muito grande. A Dilma pegou essa crise. Eu não vou dizer que a administração dela é isso e aquilo, etc., porque eu não sou político, não estou por dentro para dizer. Mas seguramente a administração dela não foi calamitosa como a do Fernando Henrique. Logo, o que há de diferente? Há que a imprensa resolveu derrubar a Dilma. E o poder da mídia é muito grande, não é? Então, fica essa sensação de que o Brasil está mal. Se um de nós aqui fosse empresário e todo dia lesse que o Brasil está mal, todo dia, o Brasil está mal, o Brasil não paga, o Brasil isso, o Brasil aquilo, e investir, é claro que não ia. É claro que não ia, só um louco iria. Isso significa um aprofundamento da situação. Eu confesso que eu fiquei até um pouco satisfeito numa certa ocasião, porque eu vi que a Folha de São Paulo estava diminuindo, estava ficando pequenininha. Eu digo que eles vão virar um selo desse que gruda no relógio para você ler. Teria que ser isso. Mas já parece que recuperaram. Receberam algum fôlego, porque a Folha já engordou. Eu acho que a mídia é o maior inimigo do Brasil. O grande pecado, ao meu ver, do governo do PT foi não ter feito uma regulamentação da mídia. A Cristina, da Argentina, teve coragem de enfrentar o grupo Clarim. No Brasil ninguém enfrentou esses grupos.
Então eles estão aí, pintam e bordam, e inconsequentemente, você deve se lembrar, como todo mundo se lembra, que a mídia conseguiu acabar não só com os negócios, mas com a vida das pessoas, no chamado caso lá da escola de base. Acabou. Acabou com a vida, com a dignidade de tudo daquelas pessoas. O que aconteceu? Nada. Até porque o judiciário, quando condena a mídia, condena a valores insignificantes. Eu acho que a mídia, quando fosse condenada, ela tinha que ser condenada a vários e vários milhões de reais. Era a única maneira deles sentirem na carne alguma coisa. A imprensa, a chamada grande imprensa, é aquela da qual a gente diz a opinião pública. No Brasil não existe opinião pública, existe opinião publicada. Meia dúzia de indivíduos controlam os meios de comunicação. No Brasil se permite uma coisa que eu considero calamitosa, essa propriedade cruzada dos meios de comunicação. Eu penso que quem tem jornal não podia ter rádio, quem tem rádio não podia ter televisão, e assim por diante, revista, etc. Há até uma publicação intitulada Revista, mas que, a meu ver, não passa de um veículo de publicidade das ideias da direita. Então, como é possível que alguém tenha um controle tão grande sobre os meios de comunicação e faça a cabeça dos brasileiros, para usar uma expressão popular? Por exemplo, a televisão é uma tecnologia de primeiro mundo em cima da cabeça do terceiro. É evidente que aquilo entra como faca em manteiga quente, faz o que quiser.